Então, sejam muito bem-vindas ao Universo Mãe Vida Leve. Eu sou Eline Coragem, sou mãe de 2 e sou criadora do programa Mãe Vida Leve, que é uma maneira simples de você lidar com os filhos sem gritos e com mais paciência. Para isso que estamos aqui hoje falando sobre como a sua infância influencia a sua paciência como mãe. Tem muita mãe que fala assim: Eline, não tenho paciência, minha paciência é muito curta, eu queria ter mais paciência. E se questiona, né, o porquê que não tem paciência com os filhos. Ah, tá, mas e lá no seu trabalho? Não, no meu trabalho eu tenho até a minha equipe que eu trabalho, meus colegas de trabalho, meus líderes, eles são assim, e eu até tenho paciência. Mas com meus filhos, nossa, é rapidinho para eu perder a paciência. Então vamos ver, será que o que você viveu lá atrás, né, colabora hoje para sua paciência enquanto mãe? E quando a gente se torna mãe, a nossa infância vem à tona, né? Eu lembro muito que quando meu marido, a gente se tornou pais pela primeira vez, a gente foi junto dos nossos pais agradecer tudo aquilo que eles passaram. Porque já naqueles primeiros dias, naquelas primeiras semanas, primeiros meses, você já vê, nossa, meus pais passaram tudo isso comigo. Então a gente já retorna a nossa infância e fala: meu Deus, eu fazia isso igual meu filho está fazendo, eu estou agindo igual minha mãe está agindo. Então a gente volta lá para a infância para ver tudo aquilo que a gente passou. Aquilo que a gente se lembra, né, da nossa infância que a gente passou, a gente volta e algumas coisas a gente coloca em prática, outras a gente se questiona se deve ou não colocar em prática. Mas essa valorização dos nossos pais acontece muito forte assim que a gente se torna mãe, a gente olha com outros olhos, né, para os nossos pais. E a gente até fala: nossa, meu pai e minha mãe me falou isso, eu não dei ouvidos, né? Então a gente tem esse reconhecimento, né? E o que você passou que hoje afeta o seu estilo de mãe, né? O seu estilo de ser mãe? O que o pai dos seus filhos passou que afeta hoje o estilo deles de ser pai, né? E muita gente me pergunta assim: Eline, tá, mas se eu fizer igual meus pais, se eu educar meus filhos igual meus pais me educaram, meus filhos serão que nem eu? Meus filhos serão que nem meu marido é? O que garante isso para vocês, né? Nada garante. Não adianta a gente falar: vou repetir a educação que meus pais me deram, porque meus filhos vão crescer igual a mim, porque meus filhos vão crescer igual ao meu marido. De jeito nenhum. As pessoas são diferentes. Se existisse uma fórmula mágica, olha, repete isso que vai ficar, seu filho vai ficar igualzinho a você, vai ter o mesmo sucesso que você, que o pai. A gente já teria ali aquele manual pronto, né? Que eu falo muito para vocês sobre o manual pronto. Que eu não acredito num manual pronto que sirva para todas as mães, né? Eu acho que cada família é única e cada família tem ali as suas particularidades, tem ali a sua maneira de lidar. Então eu não acredito em um manual único. Até dentro do programa Mãe Vida Leve eu mostro os caminhos, falo: ó, existem esses caminhos aqui. Qual dos caminhos você quer seguir? Qual dos caminhos que funciona melhor para sua família? Então eu não dou um caminho pronto para vocês, eu mostro os caminhos que existem para vocês escolherem qual que vocês querem, certo? Nada garante que, se a gente repetir a educação que a gente teve, nossos filhos serão iguais a nós. Por quê, Eline? Porque são pessoas diferentes. E não só as pessoas são diferentes, mas o mundo é diferente, né? A época que a gente vive é diferente hoje, 2020, 2010, 2000, quando os filhos nasceram, é uma época totalmente diferente de 1980, 1990, 1970, da época que a gente nasceu. Então não adianta eu querer fazer algo lá de trás, hoje, no mundo de hoje. Hoje, se você vai se comunicar com alguém, você não faz igual lá atrás. Lá atrás, minha avó me mandava telegrama. No meu aniversário, era super legal receber um telegrama que minha avó me mandava. Hoje a gente não manda telegrama. Hoje a gente liga, faz uma videochamada, olha para a pessoa, independente de onde ela estiver, e fala parabéns. Então não adianta eu trazer tudo lá de trás. Muita coisa boa, claro que a gente aproveita, mas não adianta eu trazer tudo lá de trás. Não existe uma fórmula mágica que seja pronta para te ensinar, porque são pessoas com vontade própria. Quando a gente tem mais de um filho, 2, 3, vocês vão criar os filhos da mesma maneira, vão lidar com eles da mesma maneira, na hora de presentear, na hora de orientar, na hora de... Vocês vão lidar com eles mais ou menos da mesma maneira. Na hora de cobrar para estudar, na hora de botar para dormir, é mais ou menos da mesma maneira. Só que eles são crianças totalmente diferentes. Os seus 3 são totalmente diferentes um do outro.
Claro, uma coisa ou outra podem ser parecidas, mas eles são seres totalmente diferentes. Um é mais agitado, outro é mais quietinho, um é mais falante, outro fala menos, um é mais dado, extrovertido, outro é menos extrovertido, mais introvertido, tímido. Então, um adora futebol, outro gosta de natação, outro gosta de corrida de kart. Então, cada um gosta de uma coisa, né? Cada um é diferente do outro. E, gente, mesmo gêmeos que nasceram no mesmo dia, falam, é o signo do zodíaco. Não, mesmo gêmeos que nasceram no mesmo dia, com diferença de minutos entre eles, também são diferentes. Eu tenho 2 alunas que têm meninas gêmeas, né? E elas falam que são crianças totalmente diferentes uma da outra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que de melhor meus pais me deram, o que de melhor meu sogro, minha sogra deu pro meu marido, vou catar isso, vou trazer para a educação do meu filho. Claro, por que não aproveitar aquilo que deu certo? Mas eu também preciso fazer, sabe o quê? Evoluir. O mundo evoluiu, né? As pessoas evoluíram. As crianças de hoje são diferentes das crianças de ontem, né? Quando a gente era criança, a grande maioria de nós escutava dos pais assim: entra pra dentro, não tinha como entrar pra fora, né? Entra pra dentro, menina, vem jantar, esqueceu de comer. Então a gente brincava mais com outras crianças, estava mais com vizinhos, estava mais na rua, na calçada, no parquinho, na praça. A gente estava convivendo mais com outras crianças e não via o tempo passar. Hoje a gente precisa falar, larga do celular, sai da TV, sai do videogame. A gente precisa falar, sai dos eletrônicos, para você fazer outra coisa que não seja os eletrônicos. Tô dando um exemplo só, tá? E existem vários. Antes a gente tinha um ritmo de vida diferente. Não tinha esse monte de atividade que tem hoje. Balé, judô, natação, inglês, robótica. Hoje as crianças têm uma agenda. Muitas crianças têm agenda igual a de adulto. Muitas crianças têm uma agenda igual a de adulto. É tanta atividade que não sobra tempo para a criança brincar. E aí a criança vai brincar com o quê? Com o que é mais fácil para ela. Com o que não dá tanto trabalho depois para guardar, para montar o brinquedo, né? Então ela vai brincar com isso. Hoje a gente está lidando com uma geração que a gente chama de nativos digitais. Por que nativos? Porque nasceram no mundo digital. Eu lembro quando o Gianluca nasceu em 2006. Em 2006, eu não sei quanto tempo antes, mas foi logo que lançou o iPhone. E eu lembro que eu olhei e falei, nossa, um telefone que é só uma tela e não tem botão para apertar. E você vê as fotos raspando assim pro lado, parece um álbum de fotos, que coisa linda. Isso foi lá em 2006. Então são crianças que já cresceram conhecendo um celular, conhecendo videogame, videogames portáteis, né? Esses que a gente segura na mão, conhecendo videogames portáteis. Então, eles têm um modo de raciocínio diferente, quer ver? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Bom, e aí por isso que a gente precisa evoluir nessa maneira de educá-los, né? Ontem, na nossa época, né, quando a gente era criança, existia muito essa questão de a televisão é do pai, né? O pai que punha no canal, o pai que escolhia, e as crianças não tinham esse acesso fácil aos eletrônicos. Não era como hoje, muitas casas têm várias televisões dentro de casa, cada pessoa tem o seu próprio computador, tem o seu próprio celular dentro de casa. Não, era um para todo mundo. E hoje a gente vê muitos lares que tem ali o computador de cada um, né? O PC, personal computer, cada um tem o seu computador, cada um tem o seu. E antigamente não, antigamente era não mexe aí, você não sabe mexer, cuidado é eletrônico, isso não é brinquedo de criança. Então a gente saía de lado, né, dos eletrônicos, não era algo que davam pra gente, toma um eletrônico pra você. O eletrônico que a gente tinha era, quando muito, carrinho de controle remoto, era aquelas bonecas que faziam barulho e falavam. Esses eram os eletrônicos que a gente tinha. Hoje, os eletrônicos que as crianças têm, muitas mães falam isso. Eline, meu filho que me ensinou. Então, olha só como inverteu o papel, né? Antes, os pais falavam, não mexe, isso é coisa de adulto, não é de criança, vai quebrar. Hoje, a gente fala, filho, como que eu faço? Como que eu mexo? Como que eu uso? Como que é esse programa? Então, olha como que foi essa inversão. E não é nem inversão de papéis, né? A inversão da maneira como se usa esse eletrônico. E aí, aonde que eu quero chegar? Vamos além, antes de eu concluir para vocês. Antigamente,
existia nas escolas, eu não sou dessa época, tá? Minha sogra que me conta, que existia palmatória. Então a professora tinha o direito, não sei se é direito, né? Ou se era dever, tinha o direito de bater nos alunos com a palmatória. Não sei se alguém aí já escutou essa história. E minha sogra conta que ela era canhota, ela queria escrever com a mão esquerda, era o mais natural para ela. E não, ela era obrigada a escrever com a mão direita. Então, ela levava uns tapas na mão esquerda para poder usar a mão direita. E hoje ela escreve com a mão esquerda e com a mão direita, mas ela se considera canhota porque ela tem muito mais facilidade com a mão esquerda. E pensa só, isso há muitos anos atrás, hoje isso já inverteu totalmente. A gente saiu do direito do professor poder bater no aluno para educar para uma lei contra a palmada. Olha como isso inverteu, né? Antigamente era correto, podia se bater, nas escolas existia palmatória, hoje não. Hoje existe a lei contra a palmada, nem o próprio pai, a própria mãe pode bater no filho, e eu super concordo, sou totalmente contra a violência, sou totalmente contra bater. Ainda bem que surgiu a lei da palmada, que os pais não podem mais bater nos filhos, porque eu acho desnecessário, eu acho que isso não educa. Então, o que eu tô mostrando aqui pra vocês? Como que isso foi invertido. E se a gente pegar aquela educação lá de trás e trazer para os dias de hoje, a gente não vai ter resultado, a gente não vai formar os adultos que nós somos, né? E hoje a gente vê que esses adolescentes, jovens, até as crianças pequenas, coloca aí pra mim se vocês concordam. A palavra que eu uso, elas são imediatistas. Imediatistas, querem as coisas imediatamente. Então, ele pede um copo de água, ele quer que o copo de água chegue na mão dele num estalar de dedos. Ele te pergunta, ele quer que a resposta chegue para ele num estalar de dedos. Eline, por que isso está acontecendo, né? O que a gente tem? Vamos olhar o nosso dia de hoje. Muita gente acorda, abre a geladeira, pega o leite que está na caixinha, não vai na vaca tirar, pega o leite que está na caixinha, pega o café que está na cápsula e coloca ali na máquina, aperta o botão, o café sai. Olha só, antes a gente pegava o café, alguns moíam, ou pegava o pó pronto, fervia a água, punha no filtro. Eu gosto desse ritual, né? Então, a gente fazia todo esse ritual. Hoje as crianças olham o café numa cápsula. Antes a gente tinha que ir pesquisar numa enciclopédia. Hoje as crianças perguntam, elas não precisam digitar. Elas clicam no microfone do Google e perguntam. Fale sobre a história do Brasil, conte quando foi descoberto o Brasil. O Google vai e traz a resposta para elas. Então vocês entendem que não é só o eletrônico, o Google que traz a resposta, mas o café já vem pronto. Você clica no celular e você recebe na sua casa muitas coisas no mesmo dia. Então isso daí tá muito imediatista e elas acabaram aprendendo que a vida é rápida desse jeito. A vida é rápida desse jeito. E aí, se você trabalha fora, se você tem uma equipe junto com você, colegas de trabalho mais jovens, você vai ver que eles também querem crescer no trabalho assim, num estalar de dedos. Eles querem começar num trabalho e logo em seguida começar num cargo, numa função e logo em seguida já tá em outra. Começar com um salário e logo em seguida já tá com outro salário. Imediatista. Eles querem as coisas muito rápidas, querem que as coisas se resolvam muito rápidas, né? E antes, como que funcionava? Quando a gente tinha aquela educação autoritária, o pai falava, o filho tinha que baixar a cabeça, escutar todo aquele sermão, tinha vez de falar, né? Escutar todo aquele sermão quieto, para depois falar se é que o pai e a mãe deixavam essa criança falar. Depois a gente veio para uma educação super permissiva, que é aquela que pode tudo. E por que os pais passaram por essa educação? Me fala aí como que foi a educação de vocês, né? Por que os pais passaram por essa educação? Porque eles começaram a se culpar por estar trabalhando fora, tanto o pai como a mãe. Então pode, tadinho, o filho passa o dia inteiro longe da gente. Então pode, acabavam permitindo tudo. Só que nem o 8 nem o 80, né? Nem o branco nem o preto. Eu sempre falo pra vocês que existem mais de 50 tons de cinza. Qual que é esse caminho aí do meio? Qual que é esse caminho que a gente precisa encontrar, que existe um respeito entre essa relação? Beleza, Eline. E aí, o que a minha paciência de hoje tem a ver com o 8, com o 80, com a educação autoritária, com a educação permissiva? Em nenhuma dessas educações,
Olha só, e nenhuma dessas maneiras de lidar com os filhos, de criar os filhos, foi se trabalhado muito a questão das emoções dos filhos, a questão dos sentimentos dos filhos. E isso tô falando da gente, tá? E tô falando dos nossos filhos de hoje. E tô falando talvez até dos nossos pais. Por quê? Quando a criança ficava nervosa, ficava irritada, ficava triste, o que você escutava? Quando você chorava, quando você perdia um brinquedo, um objeto seu que você gostava muito, quando você ficava nervosa, irritada, o que você escutava do seu pai e da sua mãe? Quais eram as frases que você escutava deles? Criança não tem motivo para ficar triste, não. Engole o choro, chorar para isso. Por causa disso você tá chorando? Criança não fica brava. Criança não tem motivo, é só brincar. A vida da criança é só brincar. Não tem por que ficar brava. Adulto que tem que se preocupar. Adulto que tem conta para pagar. Vocês não têm nem conta para pagar. Quando tiver conta para pagar, você vai ver como é difícil. Aí sim você vai ter motivo para ficar brava, nervosa, irritada. O que vocês escutavam quando eram crianças? Me conta aí, coloca aí se era isso. Você tem vou contar até 3 para você parar de chorar. Tristeza. Criança não tem motivo para ficar triste. E esses sentimentos eram vetados, eram cortados, eram como se fossem proibidos, né? Eu tô errada de ficar chorando, eu tô errada de me sentir assim, eu tô errada de me sentir triste porque eu perdi meu brinquedo, e mesmo que fosse algo que você gostava muito, né? Então, eu tô errada de me sentir assim. A gente cresceu acreditando que era errado ter esse tipo de sentimento. Se continuar chorando, te surro de novo. Olha aí a Maria falando. E isso é doído, né? Porque lembra lá quando você era criança, você tava com um sentimento, você queria botar pra fora, seja chorando, seja ficando bravo, seja gritando, seja qualquer comportamento que fosse, né? Você tinha um sentimento, você queria botar pra fora esse sentimento e você era proibido de botar pra fora. E eu não sei se vocês têm essa lembrança daquele olhar, de raiva, de nervoso, de querer botar pra fora e ter que ficar quieta, ter que ficar contida com aquela emoção, porque você não podia botar pra fora, senão você ia apanhar, senão você ia ficar de castigo, senão você não ia poder sair, senão alguma coisa poderia acontecer com você, era alguma coisa que você não queria que acontecesse, né? Meu pai falava que eu ia ser mãe e que eu ia entender muita coisa. Isso, Natália, bingo, olha só. Logo no começo da live, a gente estava falando exatamente sobre isso, Natália. Quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna pai, a gente entende muito do que nossos pais passaram com a gente. A gente aprende a valorizar aquilo que eles fizeram por nós, que muitas vezes a gente, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, a gente não valorizava. Só que depois que você tem filho, você fala, nossa, perfeito. Agora eu entendo o que eles passaram comigo, com meus irmãos, agora eu sei o que é isso, né? E é muito daquilo, né? Só quem vive na pele consegue falar, né? Consegue verbalizar. Por mais que tenham pessoas que não são mãe, não são pais, que vivenciam isso, talvez morem aí dentro da sua casa, mas eu acredito que é bem diferente. A hora que você gera, você adota, você escolhe, você tem um filho e vai criar, educar esse filho, eu acho que é bem diferente do que você só conviver, né? Então é exatamente isso. Aí a gente começa a entender muita coisa. Só que nada adianta eu olhar, entender para isso e não trabalhar esse sentimento dentro de mim. Ontem estava passando no jornal, um pai que escreveu um código de conduta para o filho. Como que o filho deveria se comportar, e ele estava dando essa carta para a mãe ler e aplicar aquilo lá com o filho. E ele escrevia: criança não pode ficar triste, não tem que ter tristeza. A vida da criança é simplesmente estudar e brincar, né? Então, se a gente não aprende enquanto criança a lidar com esse sentimento lá atrás, a hora que a gente se torna adulto, a gente vai ter que aprender a duras penas aprender a lidar com isso, né? A duras penas. Existe um documentário que ele tá no YouTube, que ele se chama O Silêncio dos Homens. Ele é um documentário feito por uma delegada da mulher. E ele ela começou a desenvolver esse documentário estudando sobre a violência doméstica contra a mulher.
Foi ali que ela começou a desenvolver esse documentário. Violência doméstica contra a mulher, ela começou a estudar por que esses homens batem, gritam, usam de violência contra as próprias esposas. Se são pessoas que se amam, por que usam de violência contra as próprias esposas? E aí ela foi descobrindo exatamente isso. São homens que são pessoas, eu vou colocar a palavra normal, tá? Normais, são pessoas normais que levam uma vida normal. Não são pessoas que têm histórico de violência, que têm histórico de ter feito alguma coisa. São pessoas que levam a sua vida e que num dado momento, essa sensação, esse sentimento de raiva, de revolta, de nervoso é tão grande que eles não sabem controlar isso. E aí usam de violência. E por isso que depois vem, perdoa, desculpa, não vou fazer mais e tal, e vem todo aquele perdão. Porque eles literalmente perderam a cabeça por não saber lidar com esses sentimentos. E assim como tem mulher também que age dessa maneira, e tudo isso tá ligado a não saber lidar com esses sentimentos. E aí sim, agora eu cheguei aonde eu queria chegar. Quando a gente olha para nossa paciência é um sentimento, é o saber esperar, né? Saber aguardar, vem de paciente. O paciente é aquele que aguarda pela sua cura. Então, a hora que a gente olha para nossa paciência, a gente fala, minha paciência está curta. Ok, a paciência estar curta é uma coisa. Só que qual que é o comportamento que essa paciência curta tá me gerando? E aí é que pega, essa paciência curta, esse não saber esperar, me gera o grito, me gera pegar o menino pelo braço, puxar, me gera bater em alguns casos. E o que esse sentimento de paciência me gera depois do comportamento que eu tive? Me gera culpa, remorso, arrependimento, não queria ter agido assim. Mas, Eline, e isso eu escuto muito das mães, Eline, quando eu vi já era tarde, quando eu vi eu já tinha feito. Quando eu menos percebi, eu gritei. Então, eu sei que não é um ato pensado. Vou gritar com meu filho, porque assim ele vai me obedecer. Não, é algo que você fala, faz, pede e tal, não acontece. E de repente solta esse grito. Beleza. E tem como a gente trabalhar com isso? Sim, tem. Esse assunto, eu trabalho muito dentro do programa, a gente chama ele de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a inteligência para saber lidar com as emoções. Quais são as emoções? O nervoso, a irritação, a raiva, a tristeza, a saudade, o amor, tudo isso são sentimentos. Lembra lá na escola o substantivo abstrato? Todos esses são sentimentos. Então a gente trabalha para saber lidar com esses sentimentos. Essa é a inteligência emocional. Beleza, Eline, e como que eu vou fazer para lidar com esse sentimento? E essa é a oportunidade que a gente tem. Essa é a oportunidade que a gente tem. Todos os dias é a oportunidade que a gente tem. Tá, só que se eu não sei lidar com os meus sentimentos, como que eu vou ajudar meus filhos a lidarem com os sentimentos deles? Essa é a chave, sabe por quê? Porque a hora que a gente olha para o filho e vê que ele não está sabendo lidar, ele está simplesmente repetindo o nosso comportamento, o seu, o do pai, o de quem convive com ele, que na hora do nervoso explode com um grito, na hora do nervoso bate em alguém. Então é esse comportamento que essa criança vai ter. Por quê? Porque ela está aprendendo a lidar com as emoções da maneira como a gente lida com as nossas emoções. Esse é o exemplo que ela está tendo. Quando minha mãe está nervosa, está irritada, ela grita comigo. Então, quando eu estiver nervoso, irritado, eu vou gritar. E a gente não faz isso consciente. Eu estou ensinando meu filho a gritar. Não, não é. Eu sei que não é. Eu sei que é no dia a dia, eu sei que é sobrecarga, eu sei que é exaustão, eu sei que é muita coisa para lembrar, para fazer, eu sei que muitas vezes é não ter ajuda, não ter colaboração, não saber o como ter essa ajuda, não saber o como ter essa colaboração. É muita coisa na cabeça, é querer dar conta de tudo e não conseguir dar conta de tudo. Tá tudo aí, tá tudo interligado. E aí é a maneira como eu tô ensinando eles a lidarem com essas emoções. Então, primeiro eu preciso aprender a lidar com a minha. Como que eu vou conseguir lidar com a minha emoção? Como que eu vou controlar a minha emoção? Vocês viram aí no decorrer da semana passada, eu conversei com várias alunas aqui, fiz live com elas e elas falam exatamente isso. Não é que a gente vai deixar de ter problema. Gente, se vocês acreditam nisso, para de acreditar, tá? Sempre a gente vai ter desafio, sempre a gente vai ter problema, sempre os filhos vão trazer alguma situação desafiadora pra gente, algum comportamento diferente. Eles vão, como eu falo, passando de fase, né? Eles vão passando de fase e vão trazendo novidades pra gente, claro.
Só que o que acontece? Quando você já sabe lidar com o seu sentimento, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo você lidar com as fases que eles vão te trazer. Fica muito mais simples lidar com os desafios que eles vão trazer para você. Porque agora eu sei lidar com os meus sentimentos. E a hora que eu sei lidar com os meus, eu vou conseguir ensinar meus filhos a lidarem com os deles. Sabe, quando você não aprendeu matemática, como que você vai ensinar matemática para o seu filho? Tá na mesma. Eu, Eline, eu não lembro de fórmula de Bhaskara, eu não lembro como que faz. Eu aprendi lá atrás, usei, passei de ano, sei que é importante, sei que a casa que eu moro dependeu aí um pouquinho da fórmula de Bhaskara para o engenheiro calcular as coisas. E eu não sei fazer. Então, se meu filho chegar e falar, mãe, me ensina aqui a fórmula de... Eu não vou saber ensinar ele. Filho, peraí, vamos pesquisar como que faz esse negócio aí, porque eu não sei te ensinar. Eu não lembro mais disso. E é a mesma coisa, como que eu vou ensinar meu filho a lidar com a raiva, a lidar com o nervoso, a lidar com a frustração, se eu não sei lidar com isso? E aí vou trazer de novo para vocês o imediatismo. Vou trazer de novo para vocês o imediatismo, que a gente acabou de falar. Como eles têm tudo na mão, muito fácil, eles querem as respostas muito rápidas. Eles querem esse imediatismo na vida deles. Eles querem que a gente seja rápida, como eles têm essa rapidez dos dispositivos eletrônicos e de todo o restante. E a gente, claro, também quer esse imediatismo deles. A gente quer falar para escovar o dente, quer que eles levantem e vão ali na mesma hora escovar o dente. Só que qual que é o retorno disso, né? Qual que é a consequência deles irem, deles não irem? É o nosso grito. Então, enquanto a gente continuar não usando a inteligência emocional, eles vão continuar aprendendo a lidar da mesma maneira com os sentimentos deles, vão continuar fazendo a mesma coisa. E aí, vocês lembram que eu já falei pra vocês sobre a brasa? Uma brasa quente se junta com outra brasa quente, pega fogo. Se eu fico nervosa, irritada, grito, meu filho vê, também fica nervoso, irritado, grita, isso daí pega fogo. Aí parece casa de doido. Um grita, outro grita, também parece casa de doido. Você fala, meu Deus do céu, não foi pra isso que eu quis ser mãe. Não foi pra isso que eu quis ter filho. Eu não quis ter filho pra minha casa parecer uma casa de doido, com gente gritando. A gente precisa aproveitar esse sentimento para poder lidar com eles. Filho, o Google te responde ali na mesma hora. Em 5 minutinhos o Google tá te respondendo. Mas a mamãe não é o Google. A mamãe não te responde em 5 minutos. É exatamente isso. A gente precisa ir ensinando eles a esperar. Porque quando esse imediatismo não acontece, isso sim vai trazer um sentimento. Com certeza vai trazer um sentimento de pressa, de não conseguir fazer, de se sentir incapaz, se sentir frustrado. Isso com certeza vai trazer um sentimento. E se eles não souberem lidar com esse sentimento, vai trazer os comportamentos que a gente acabou de falar aqui. Beleza, Eline? E aí, o que eu faço para lidar com esses sentimentos deles? Como que eu faço para lidar com os meus sentimentos? Existem aí 5 passos que a gente precisa dar para trabalhar esses sentimentos na gente. Só que o primeiro passo, gente, o primeiro passo e o mais importante passo é você parar de se conformar. Você não ser eu sou conformada. Eu sou estressada mesmo, eu sou nervosa mesmo, eu sou irritada mesmo, Para de se conformar com isso. Sempre que você acreditar que você é nervosa mesmo, irritada mesmo, nasceu estressada desse jeito, você não vai conseguir usar a sua inteligência emocional. Você não vai conseguir controlar esse sentimento. Pensa só, você fala pro seu cérebro, eu sou estressada, eu sou estressada, eu sou estressada. Como que você quer, logo no mesmo momento, falar pro seu cérebro, quero parar de ser estressada, se você está mandando a informação para ele de que você é estressada? Como que você quer que o cérebro entenda uma mensagem dupla, né? Uma sim e outra não? Como você quer que ele entenda ao mesmo tempo essa mensagem? Então, o primeiro grande passo que você precisa dar é entender que você não é entender que você está. Eu sou impaciente. Não, você está impaciente. Você está impaciente. Você esperou 8, 9 meses para o seu filho nascer. Você não consegue. Como que é? Uma grávida precisa esperar 9 meses para o filho nascer. Não adianta ter 9 grávidas e o filho nascer em 1 mês que não nasce. As 9 vão ter que esperar 9 meses.
Então tem coisa sim que você consegue adiantar e correr com o tempo, tem coisa que não. E o sentimento é assim, você precisa primeiro falar com ele, primeiro entender. Não, eu não sou estressada, eu não sou impaciente, eu estou impaciente, eu estou estressada. E aí começar a entender como faz para sair desse ciclo, sair dessa espiral do descontrole, sair dessa situação e começar a se controlar, a entender o momento que esse gatilho do estresse, esse gatilho do nervoso, da impaciência, da raiva, do grito, tá disparando em você um sentimento, um comportamento que você não tá querendo exercer. Eu não quero gritar. Então agora é o momento que eu preciso me controlar para não gritar. E com os filhos exatamente a mesma coisa. Eu tenho certeza que a hora que vocês olham para as crianças, vocês sabem se elas estão irritadas, nervosas, com fome, com sono. Claro, né? Depois de um tempo, né? Não bebezico. Mas depois de um tempo a gente olha, a gente já sabe o que eles estão sentindo, a gente já sabe o que eles estão passando. Então, vamos lá. Vamos lá. Toda live eu dou para vocês o passo a passo do que fazer, né? Então, a gente precisa primeiro ensinar essas crianças a respirar. E claro, trabalhar isso com a gente. Trabalhar isso com a gente. A gente precisa perguntar. As crianças não sabem. Elas não sabem o que é o estar nervoso, o estar irritado. Elas não sabem o que é. Elas não nascem sabendo quais são esses sentimentos, o que são esses sentimentos. Elas não nascem sabendo. Então, primeira coisa, a gente precisa ensinar essas crianças a verbalizar esse sentimento, a falar como elas se sentem. E não tenha medo de perguntar. O que você está sentindo agora? Ah, eu tô querendo dar um soco no meu irmão. Não vai dar. Não, calma. Você tá querendo dar um soco no seu irmão? Deixa eu entender por quê. O que você tá sentindo pra querer dar um soco? Ah, porque ele fez isso, fez aquilo. Ah, então você tá com raiva, você tá nervoso, você tá bravo, você tá... E aí a gente vai ajudando essa criança a dar nome pro sentimento dela. Ela precisa entender o que ela tá sentindo. Se ela não entende o que ela tá sentindo, ela não tem como trabalhar esse sentimento, gente. Então ela precisa entender o que ela tá sentindo pra poder trabalhar esse sentimento dela. Se ela não conseguir entender, não souber o que ela tá sentindo, ela não tem como trabalhar, né? Eu só consigo trabalhar aquilo que eu sei. Eu só consigo acabar com aquilo que eu sei que eu quero acabar. Se eu não sei, eu não consigo. Então, primeiro ela precisa entender o que ela tá sentindo. Não é um toque de mágica, ó. Chega e faz isso. Não é um toque de mágica. É um aglomerado. É um aglomerado que tem um passo a passo, tem uma sequência para se fazer, né? Então, primeiro, a gente precisa cuidar da gente, olhar para o nosso sentimento, nomear o nosso sentimento e trabalhar ele. Como? Existem várias maneiras, estou dando uma delas aqui para vocês. Respirar. A gente respira o dia inteiro, né? A gente não para de respirar, senão a gente não estaria aqui conversando. E a gente não para prestar atenção na nossa respiração. Eline, como que eu faço isso? Simples. Senta, fecha o olho, sente o pulmão encher, o pulmão esvaziar. Ah, eu não tenho paciência para isso. Ok. Conte até 10, até 15. Contar até 15. Respira. Uma vez, 5 vezes, o mínimo. Começa com pouco, gente. Quando a gente olha para esse pessoal zen, meditando, você acha que eles começaram meditando meia hora? Eu comecei com 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. O que é 2 minutos? Contar até 120, é isso que é 2 minutos. É isso. Então, eu comecei com 2 minutos. Hoje já consigo ficar muito mais tempo. Mas todo começo é assim. Então é todo dia, é um trabalho de todo dia. Educar é todo dia, né? A gente tem filho e o filho vai ser nosso filho pro resto da vida. Não vai deixar de ser filho, né? Até hoje minha mãe se preocupa comigo. Quando eu falo com ela no telefone, ela fala: Nossa, Eline, sua voz tá estranha. O que aconteceu? Nossa, você tá gripada, filha? Eu tô sentindo sua voz anasalada. Mãe que é mãe, pai que é pai, vai se preocupar sempre com a gente, por mais que a gente tenha 42 anos de idade nas costas. Então eles vão se preocupar sempre. Educar é sempre. Eline, sua mãe te educa ainda hoje? Não, mas claro que ela sente minha voz assim estranha. O que tá? Ah, mãe, tá acontecendo isso? Ô, filha, vê desse jeito, pensa assim, vê por esse lado e tal. Então, a gente sempre vai ter esse acesso, né? E a gente, enquanto mãe, sempre vai ter esse acesso aos filhos também, né? Ou é o que a gente espera que tenha, né? Esse acesso aos filhos também, que isso daí perpetue. Então, entender o sentimento, entender o que a gente está sentindo. E para que entender? Para quando você sentir de novo, estou me sentindo assim, beleza, já consegui nomear. Respirar. O que é o respirar? Uma das técnicas para a gente lidar com esse sentimento. Se a gente não lida com o sentimento, esse sentimento vai trazer um comportamento, uma atitude, uma maneira de agir que não é a maneira de agir que a gente gostaria de ter, tá?
Beleza, vamos lá para as crianças pequenas, vamos falar aqui das crianças um pouco menores, não de adolescente, menores 10, 9 anos para baixo, tá? Vamos falar aqui de crianças menores, 10, 9 anos para baixo, não os pré e adolescentes. Essas crianças, elas precisam ser lembradas de situações que eles viveram, situações que eles passaram, se sentiram assim. Por exemplo, filho, lembra aquele dia que o fulano não quis te emprestar o brinquedo, que você ficou nervoso? Você tá se sentindo assim? É assim que você tá? Igualzinho o dia que o fulano não quis te emprestar o brinquedo? Relembre essas situações. Eline, não lembro de nenhuma na hora. Beleza? Pegue um desenho. Lembra quando a Elsa e a Anna do Frozen brigaram, filha? Você viu como ela ficou nervosa, que ela soltou o raio de gelo e tal? Pegue o mundo da criança, pegue o mundo do seu filho. E traga para ele esse mundo, para ele poder ver esses sentimentos, para ele poder ver que tá tudo bem você se sentir assim. Tá tudo bem você ter raiva, ter nervoso, ficar bravo. O que não está tudo bem é a gente machucar os outros, se machucar, desrespeitar quando esse sentimento estiver com a gente, tá? Isso não tá tudo bem. Mas está tudo bem a gente ter o sentimento. E é isso que a gente, enquanto adulto, precisa entender. Tá tudo bem ficar nervoso, com raiva, bravo, irritado, triste, com saudade. Tá tudo bem. Feliz, ansioso, tá tudo bem. O que não está tudo bem é a maneira como a gente lida com esses sentimentos. Existem maneiras melhores de lidar. Eline, eu nunca mais vou ficar irritada, estressada? Claro que vai. O sentimento a gente não vai segurar e proibir, deixar de se sentir assim. Mas a maneira como você lida com ele. Então, quando eu tava falando com as minhas alunas, elas falam, o problema vai existir sim. Ah, você fica nervosa? Fico. Eu, Eline, também fico nervosa. Claro que fico. É a vida, gente. A vida é cíclica, ela continua, ela não para. Ela não fica um mar de rosas, né? Mas a maneira como você lida com esse nervoso, com essa irritação, torna, claro, a vida muito mais tranquila, mais alegre, mais feliz, mais leve, né? Então, é essa a minha missão. Como que eu vou lidar com meus sentimentos para que tudo isso fique mais leve, fique mais tranquilo? É exatamente esse é o passo pra gente poder fazer, né? Então, nomear o sentimento, ajudar a respirar para sentir esse sentimento e trazer situações mostrando que tá tudo bem se sentir assim. Porém, a gente não pode bater nos outros, bater na gente, quebrar as coisas e desrespeitar. E aí, coloque a regra aí que funcione para dentro da sua casa. A que a gente usa aqui é essa: bater em você, bater nos outros, quebrar as coisas e desrespeitar. Isso daí não pode. Então, essas quatro atitudes são atitudes que, por mais bravo e irritado que você esteja, essas quatro não pode acontecer. Beleza? Show! Por que é importante olhar para sua infância para entender que você não fica impaciente do nada? Lá atrás, na sua infância, você não foi ensinada a lidar com a paciência. Lá atrás, na sua infância, você não foi ensinada a lidar com a raiva, com o nervoso, com a frustração. E agora, enquanto adulta, que tem desafio a todo momento, porque filho traz desafio pra gente a todo momento, tem até quem acredite, né? Meu filho quer me desafiar. Não, ele não quer. Ele quer conseguir o que é legal pra ele quer a resposta dele. Ele não fala, vou desafiar a minha mãe. Não, ele não fala isso. Ele fala, vou conseguir o que eu quero. E eu quero ir passear, eu quero um brinquedo novo, eu quero X. Por ele querer X que ele tem esse tipo de comportamento. Por ele estar se sentindo dessa maneira que ele tem esse tipo de comportamento. Então, nenhuma criança faz uma birra, tem um mau comportamento. Ah, agora quero ter um mau comportamento, agora quero dar uma birra. Não. Tem um sentimento ali atrás que não está sendo trabalhado. Qual sentimento é esse? A gente precisa descobrir. Eu não consigo aqui falar, olha, o sentimento é esse. Não. O sentimento pode ser um sentimento de fome, de sono, de frustração, de ciúme, de nervoso. Ficou nervoso por quê? Porque o amigo não emprestou, porque são vários os motivos. Então a gente precisa olhar a situação. Eline, então é difícil, de jeito nenhum. A hora que você entende ali o gatilho que dispara isso no seu filho, o gatilho que dispara isso em você, 2, 3 gatilhos sempre vão ter, né? Aí sim você consegue entender e lidar com isso muito mais fácil. Vou dar um exemplo pra vocês. Desrespeito. Desrespeito pra mim é algo que mexe comigo, é algo que me deixa nervoso, irritado, ver uma cena de desrespeito. Seja desrespeito de pai com filho, mãe com filho, no trânsito, é algo que mexe comigo, que me deixa irritada, nervosa. E aí é o momento que eu sei, beleza, é uma situação de desrespeito, por isso que eu estou ficando irritada, nervosa, e aí vou trabalhando isso em mim. Um beijo no coração!